Programa Fora da Curva. Jornalismo, crítica e diversidade. Bom dia, ouvinte da Universitária FM 99.9 MHz, também da Universitária AM 820 kHz. São 11h30, 11h30. Começa agora o Fora da Curva, o seu programa que fala o que a maioria cala. Eu sou Adriana Santana, professora de comunicação da Universidade Federal de Pernambuco. Hoje nós vamos falar sobre os efeitos do governo Temer com a pergunta: como as políticas do governo federal violam os direitos humanos? Estamos também já ao vivo, com transmissão via streaming, pelo facebook.com/programa Fora da Curva. Você já pode participar do nosso programa de hoje, enviando sua pergunta ou comentário pela nossa página, facebook.com/programa Fora da Curva, e também pelo telefone aqui da Rádio Universitária, que é o 81, estamos no Recife, 3879-5454. O presidente Michel Temer já foi denunciado 2 vezes pela Procuradoria-Geral da República. Dessa segunda vez, pesa sobre ele 2 acusações: a de organização criminosa e obstrução da justiça. A denúncia deverá ser lida hoje na Câmara dos Deputados e já se espera nova rodada de negociatas, distribuição de cargos e liberação de recursos milionários para emendas. O objetivo é, evidente, livrar Temer mais uma vez da denúncia e mantê-lo no cargo. Desde que Temer assumiu, assistimos à destruição da legislação trabalhista, por exemplo. Também assistimos à triste volta do país ao mapa da fome. Assistimos também ao crescimento da população em situação de rua e há uma grande chance de a reforma da Previdência ser aprovada e, com isso, boa parte das brasileiras e brasileiros não conseguir sequer chegar a se aposentar. Sem falar no corte drástico de recursos para áreas-chave, como educação e saúde, e com congelamento por 20 anos de investimentos. Também vivenciamos o corte de bolsas para pesquisa, também assistimos a menos recursos para as universidades, a redução dos programas Bolsa Família e também do Minha Casa Minha Vida. Para discutir como essas políticas estão violando os direitos humanos básicos das cidadãs e cidadãos brasileiros, a gente convidou, já está aqui no estúdio, e a quem eu já agradeço bastante, Ivana Botelho, que é promotora de Justiça de Defesa da Cidadania do Ministério Público aqui de Pernambuco, e ela também integra o Movimento Nacional Transforma Ministério Público. Aqui conosco também no estúdio da Universitária FM está Cláudio Ferreira, que é presidente da Comissão de Direitos Humanos da OAB, que é a Ordem dos Advogados do Brasil, e ele também integra o Movimento Nacional de Direitos Humanos. Também faz parte da Comissão de Justiça e Paz da Igreja Católica. Então, eu já agradeço bastante a presença de vocês. Temos uma audiência e também debatedores de alto nível, bastante capacitados para falar sobre o que a gente vem sentindo nas ruas, né? E vocês estão vivenciando isso nos cotidianos profissionais de vocês. Bom dia. Bom dia. Bom dia, Adriana. Bom dia, Ivana. Bom dia, Cláudio. Ouvintes já podem entrar em contato conosco aqui pelo facebook.com/programa Fora da Curva. E eu já queria começar entrando diretamente no tema, Ivana. Os efeitos da política de Temer estão sendo sentidos, né, de maneira, acredito eu, muito rápida, né? A gente não teve sequer tempo de avaliá-los e os efeitos já estão sendo sentidos nas ruas, né? Pelo menos é essa a sensação que eu tenho. O que é que o povo brasileiro perdeu ou retrocedeu na garantia dos direitos, Ivana? A principal perda, né, é realmente o Estado democrático de direito, que está abalado desde que a presidenta foi retirada sem ter cometido crime. Né, e naquele momento a gente já sente essa primeira grande perda para a democracia brasileira. E aí, como você falou, realmente a gente mal tem tempo de respirar de uma retirada de direitos, aí acontece outra. Na atuação no Ministério Público, nessa área de defesa da cidadania, que é a área que atua na defesa dos direitos humanos, a gente sente bastante mesmo. Eu atuo na defesa da saúde e aí realmente a crise vem afetando, e a crise ela vem com a crise política mesmo, vem afetando a prestação de serviços, né, à população. Então, o SUS está cada dia com menos recursos, e a previsão com a aprovação que teve dessa emenda, né, de teto, isso. É realmente uma previsão muito ruim
porque congelar hoje, os recursos em saúde são assim, são coisas que aumentam muito, porque os medicamentos aumentam, tecnologia que é investida pessoal, e tudo, né? pessoal. E é você pegar tudo que está no valor de hoje e dizer que durante 20 anos não vai poder ter nenhuma elevação. Então, se hoje já não é suficiente, e a gente vê isso em qualquer unidade de saúde que a gente vá, a procura é muito grande, a resposta ainda não acontece dentro da velocidade que é necessária para os tratamentos de saúde de uma forma geral, imagine daqui a 20 anos. A principal reclamação, as principais reclamações em relação ao atendimento de saúde hoje tem sido de quê, Ivana? Falta de medicamentos. E agora com cortes no farmácia popular, né? Pois é, mais ainda, né? Tanto os medicamentos da assistência básica, né? Que são esses que a farmácia popular tem e que os postos de saúde e as unidades de saúde da família também têm, quanto os medicamentos que são de um chamado componente especializado, que são para tratamento de câncer, de doenças raras, que são normalmente medicamentos mais caros. Então, a gente sofre muito essa falta de medicamento para controle de diabetes, uma diabetes mais resistente às insulinas de primeira linha, então são insulinas também mais caras. Esse é o principal problema e a dificuldade também de realização de cirurgias. As cirurgias... O acesso ao próprio sistema, né? A gente estava conversando, né, antes de entrar no ar, e Cláudio estava falando sobre o trabalho que ele desenvolve junto com a Igreja Católica, e que na igreja, né, as paróquias estão sentindo diretamente, né, com as pessoas que vêm reclamar, que vêm falar sobre a situação, não é isso, Cláudio? Como é que você tem avaliado com a OAB e com a Igreja Católica esses desmontes? O que é que isso tem acarretado para as pessoas diretamente? Veja, a experiência tem demonstrado que esse governo ele criou uma precarização completa dos direitos fundamentais. Por exemplo, avulta agora, e tem ocorrido muitos casos de demissões por acordo, que é uma das pontos da reforma da trabalhista, onde todas as pessoas, regra geral, quando sofrem essa demissão, que têm sofrido, ou que têm feito essa demissão por acordo, ele diz, doutor, eu fazia isso, eu não recebia nada. Ou seja... não é um acordo, não né? É um acordo. O acordo é um acordo que assim, então você fica na miséria e vai para a justiça do trabalho esperar não sei quanto tempo, porque a justiça do trabalho está estrangulada, tá certo? Sem recurso, inclusive, com os recursos sendo cortados pelo próprio governo, com vários contingenciamentos de orçamento, ou seja, a justiça do trabalho passa por uma situação muito difícil. Além da mudança na legislação. Além. E veja, e o que me assustou mais não foi só isso, não, porque... Ele vem tentando fazer a precarização com base na lei, que a reforma trabalhista é o exemplo maior disso, tá certo? Mas também tem a partir de práticas cotidianas. Eu vou lhe dar um exemplo, que é uma coisa que me assustou muito. Ele saiu com uma portaria dando uma gratificação adicional aos médicos peritos da Previdência para poder revisar todos os casos de auxílio-doença. Exato. A pretexto que havia abuso nessa área, ele mandou fazer isso. Então, o que é que acontece? Essa produtividade é por caso revisto. Produtividade para o médico. Para o médico perito. E aí, eu estava vendo a primeira estatística que teve lá, e já sentimos isso, é que eles fizeram revisão de 30% dos auxílios doença. Veja, 30%... 30% foi uma revisão ou foi um corte? Não, foi do que eles revisaram, 30% eles cortaram. Saíram 30%. Veja, num caso desse, você tem duas opções. Ou você estava numa situação de uma loucura médica generalizada, porque ninguém entra com auxílio-doença sem ter passado antes por um médico que deu um laudo. Não fala nem a junta, o médico que o camarada procurou do SUS. Ele deu um laudo que indicava o direito à percepção do auxílio-doença. Antes mesmo de chegar lá na Previdência. E quem na época participava dessa junta, que analisava os médicos peritos na época, acharam que tinham também direito. Acataram. Então, aí você vai ver onde é que está localizado, que isso é que é o mais cruel de tudo, esses maiores cortes. Porque uma fratura ninguém vai poder dizer que não tem. É exatamente na chamada doença da mente. Meu Deus. Então, pessoas esquizofrênicas, pessoas com doenças claras. Estão perdendo o benefício. E você conversando, eu não sou médico, você conversando 2 minutos, você percebe que aquela pessoa não tem a menor condição de se integrar ao mercado de trabalho, estão tendo o auxílio-doença excluído. Meu Deus do céu. Porque são as doenças da mente, aquelas que precisam de uma maior atenção do ponto de vista da identificação do problema. E atenção integral, né? Entendeu? Então isso é uma coisa que me assusta muito. Né? Isso é um crime. É um crime. É uma ação criminosa. E ele não está mudando lei. Mas em mudança de lei, ele está fazendo isso. Olha, veja, ele propôs uma reforma previdenciária em que, a pretexto de insustentabilidade do regime, ele manda cortar vários direitos de acesso à pensão e aposentadoria. Direitos garantidos. Mas não toca um vintém nas isenções que são concedidas, por exemplo, ao agronegócio.
que são 13 bilhões no ano. Por quê? Porque é a bancada que sustenta exatamente ele para não sair nessa denúncia de corrupção ao qual ele está sendo acusado. Sem dúvida. Entendeu? Então, veja, aqui no Brasil ele propõe uma reforma da Previdência só retirando direito. Aqueles que se beneficiam de isenções não são tocados. Na reforma trabalhista, ele faz uma reforma para beneficiar o capital. De que forma? Só corta direito do trabalhador, corta a fonte de financiamento de sindicato, corta, no caso de demissões coletivas, você obrigatoriamente passar por uma negociação com o sindicato do trabalhador. Mas em relação às empresas, que é um custo grande sobre a folha de salário, altíssimo, que é o Sistema S, que é SESC, SESI, Senai, ele continua dando rios de dinheiro para que os empresários façam educação, formação de trabalhador. Ou seja, é aquele negócio, o Estado ele entra para garantir recursos para o empresário, e do trabalhador ele tira tudo. Então ele cria uma situação que desequilibra claramente o capital e o trabalho na relação interpessoal. Aí você veja, é isso que eu quero dizer, a marca dele é a precariedade nos direitos humanos e fundamentais. Direitos econômicos, a gente acabou de discutir aqui. Ivana toca aqui num ponto que é fundamental. A PEC do teto. O que é a PEC do teto para o cidadão entender? Se a economia brasileira crescer, quando a economia brasileira crescia, o que acontecia? Esse crescimento ela era incorporado através de novas políticas públicas. Melhoria na saúde, melhoria na educação, melhoria... Agora não pode mais. Qualquer crescimento que seja da economia, haja na economia, que acarrete um incremento na receita, esse recurso ele está agora carimbado para ser exclusivamente gasto para pagar dívida pública. Sim. Ou seja, aqueles recursos que quando você crescia a economia, você redistribuía o recurso. Uma parte ia para pagar a dívida pública, outra parte ia para melhorar os serviços. Agora não pode. Ou seja, ele congelou a situação dos direitos sociais e o que é pior, cria uma situação de regressão no momento de crise. Por que eu estou dizendo isso? Então não é só perda, né? A gente também regride em relação porque veja, no momento de crise, como nós estamos passando agora, o que é que acontece? A Receita ela não consegue atingir o que está previsto. Tem aquelas despesas obrigatórias, remuneração, a aposentadoria, pensão, e os direitos sociais, que são saúde, educação, direitos fundamentais, que são saúde e educação, por exemplo, que as pessoas sentem no seu dia a dia, segurança, esse não tem verba carimbada. Então acontece, é o que sobrar disso aí, porque ele tem um montante geral que tem que dar uma soma zero todo ano. Então o que é que você faz? Você não pode comprimir remuneração, não pode comprimir a despesa com pensão e aposentadoria. Então o que é que você faz? Você comprime a despesa com segurança pública, a despesa com educação, a despesa com saúde. Entendeu? Então na crise você comprime. E no momento em que há o crescimento, você mantém comprimido, porque você não pode repassar esse crescimento. Em vez de investir. Além de tudo isso que a gente já está falando, né, desses cortes, dessas alterações, e aí uma das primeiras ações do governo Michel Temer foi extinguir o Ministério das Mulheres, né? O Ministério das Mulheres, Igualdade Racial e Direitos Humanos, né? Era uma secretaria, mas que tinha força, né? Status de ministério. O que é que essa medida acarretou, Ivana? Foi, assim, deixar bem claro, né, a que veio o governo. Já é um recado, né, bem claro. Bem claro, porque não são setores, não são segmentos que já tenham um patamar de reconhecimento de direitos. A gente estava tateando ainda, né? Exatamente, né? A questão da igualdade racial ainda é muito séria no Brasil. A gente falou disso nos últimos anos, mas falou porque tinha uma vontade política direcionada para isso. Claro que o movimento é muito forte, né? E tem o seu papel, teve e continua tendo, agora mais ainda. Mas é uma forma bem clara de dizer que, assim, todos aqueles recursos, todas aquelas preocupações em estar estimulando, estar criando e fomentando as políticas públicas para diminuir essas desigualdades, né, de gênero, de raça, de cor, elas não são mais importantes, assim, na visão desse governo que está aí. Então, a gente trabalha também no Ministério Público com a questão do enfrentamento ao racismo, e, assim, cada dia é uma coisa diferente, e isso termina também pulverizando. Então, na sociedade, de uma forma geral, essas coisas vão acontecendo. Aí você vê também decisões que tendem a estabelecer, a consagrar, assim, retrocessos, né, na questão da religião, né, da religião nas escolas. Exato. Porque aí é uma forma também de perseguição e de racismo, né, o combate às religiões, o preconceito às religiões de matriz africana. Então, quando se toma uma decisão dessa no poder, no nível central de poder, é um recado que é muito bem recebido, né, por quem
ainda não admitia muito, mas como todo movimento da sociedade e das instituições era de acabar, de erradicar essas discriminações, essas pessoas ficavam mais caladas, mais na sua, né? E agora, com esse recado que é dado, bom, não temos, isso não é problema para o Brasil, então essas pessoas começam a querer realmente voltar àquele estado anterior que a gente vivia, né? De achar normal esse tipo de sobre o tema, né? Sobre essa eu ia dizer guinada, mas não é guinada. Sobre esse retrocesso mesmo nas políticas sociais, a gente escutou também Ricardo Oliveira, ele é coordenador executivo do Centro Dom Helder Câmara de Estudos e Ação Social, o SENDEC. Vamos escutá-lo, por gentileza. As medidas econômicas do governo Temer violam os direitos humanos de crianças e adolescentes, a princípio, por duas questões que, a meu ver, são fundamentais. Primeiro, porque está estabelecendo o desmonte das políticas sociais básicas nesse país. Nesse sentido, desde do teto de gastos voltados à saúde e educação, já estamos sofrendo com isso, até a previsão de corte de 98% do orçamento para assistência social em 2018. Essas questões já, por si só, estabelecem um elevado nível de violação dos direitos humanos de criança e adolescente, considerando que essas políticas são essenciais para o saudável desenvolvimento desse público. E o segundo ponto é em relação às políticas de proteção especial. Pasmem, para 2018 não estão previstos recursos. Certamente os estados terão que arcar com os programas de proteção, por exemplo. Então, isso não é possível. Por quê? Porque os estados não têm condição de sustentar sozinhos os programas de proteção, que são programas que têm um valor elevado, né, que têm um custo elevado. Nesse sentido, o recurso do governo federal é fundamental e a contrapartida do estado também. Se isso não ocorre, então esses programas serão prejudicados. Sobre essas alterações, sobre esses cortes, a gente está falando, enumerando, né, o que a gente tem sentido, o que é que as decisões do governo federal estão reverberando no cotidiano. E eu queria escutar de vocês, de Ivana e de Cláudio também, sobre as reações das instituições que vocês representam, né? No caso, o AB, a Igreja Católica e o Ministério Público de Pernambuco. Então, o que é que as instituições estão fazendo para tentar diminuir ou combater, né, se não as políticas, mas os efeitos? Pois bem, a gente tem, no âmbito nacional, tem esse movimento Transforma Ministério Público, que é formado por promotores que, de início, discordaram de uma série de desrespeito a direitos, né, assegurados na Constituição, antes mesmo do início do governo Temer, e que a gente segue fazendo essa análise, escrevendo artigos e, assim, atuando da forma que pode como um movimento nacional. Tem também a CONAMP, que é a associação que congrega todas as associações dos Ministérios Públicos nos estados, que tem entrado com ações judiciais e tem também participado de movimentos, né, como todos os protestos contra a reforma da Previdência. A CONAMP estimulou, né? Aí cada Ministério Público, cada associação participa. A gente aqui em Pernambuco, a Associação do Ministério Público, participou dessas paralisações, desses protestos, né, contra a reforma da Previdência, pela manutenção dos direitos da mulher também no dia 8 de março, que teve a caminhada e tudo. É o que a gente está fazendo enquanto instituição de membros, né? E cada um na sua área de atuação, buscando amenizar esses efeitos de... Por exemplo, Ivana, dá para enumerar brevemente? Nessa área de atuação mesmo. A gente tanto pode entrar com ação judicial, quanto buscar, que é a via mais efetiva, mais rápida, buscar com os gestores locais, tanto do estado quanto dos municípios, e aí no meu caso, que eu estou na capital, o município de Recife, né, buscar uma adequação, uma minimização desses efeitos, com prazos para compra de medicamentos, para regularização dos estoques, uma programação para realização de cirurgias, de compra de prótese, porque tem algumas cirurgias ortopédicas, por exemplo, né, que a pessoa quebra um braço, aí às vezes precisa botar uma prótese. Então, essas cirurgias têm essa dificuldade, às vezes por falta de pagamento aos fornecedores. Então, a gente busca com o Estado
um prazo, um momento para que isso se regularize e o serviço possa voltar a funcionar normalmente. Atendido, né? E no caso da OAB e da Igreja Católica? O governo Temer fez um efeito colateral na atuação da Comissão de Direitos Humanos da OAB, porque até então, se você pega nos períodos de normalidade democrática, geralmente nós éramos procurados quando havia algum abuso do Estado, principalmente em relação a presos. O governo Era o Temer, foco. Era porque não era porque eu quisesse, entendeu? Era porque isso é que A demanda era essa. a demanda era essa, entendeu? Quando o Estado abusava em algum ato de prover justiça, de prisão, a OAB era procurada. Mas agora, o negócio agora se espalhou. Eu vou usar 2 casos que agora foram recentes. Um foi uma reclamação que chegou à Comissão de Direitos Humanos dizendo da extinção de uma série de plantões em UPAs, unidades de pronto atendimento da saúde. Extinção de plantão. De plantão. Tipo assim, tinham 2 pediatras, agora tem um e não todo à noite. Isso no estado todo, no estado todo. Já começaram a surgir. Tinha um plantão dentário no final de semana, já não tem mais. Ou seja, já começou em relação ao efeito na saúde. Em relação a índios e quilombolas, que Pernambuco tem, eu até sabia, mas nunca tinha. Mas a questão de grilagem de terra deles agora também já praticamente está virando uma coisa corriqueira do dia a dia. Então não é só na Amazônia, né? Aqui também acontece. É porque liberou geral, ele destampou toda a violação de direitos humanos, agora é meio que permitida, porque toda a atuação do governo é no sentido de regredir os direitos sociais e os direitos fundamentais. Aí você pega outro exemplo, é esse também. Outro exemplo também, que aí esse eu vi, principalmente nas visitas nas paróquias católicas, é uma certa reclamação de ênfase da política de atuação da polícia em relação às drogas, em detrimento dos ladrões do patrimônio. Então, por exemplo, lá dizia, olha, a polícia só vem aqui para tentar achar traficante e prender gente que não é traficante como traficante. Mas ele nunca entra aqui nos bairros populares para pegar os ladrões que a gente sabe quem são. Os ladrões. Está atuando contra a própria comunidade. Ou seja, agora, aqui e ali... Então, quem reage muitas vezes em relação a esses ladrões é o tráfico. Veja que coisa difícil. Sim. Aí fica a população... Porque a polícia deveria ir aos bairros populares tentar manter a ordem sobre todos os aspectos, não só em cima, atrás de droga. Não escolhendo, Não escolhendo, Há uma certa reverência a essa política de que tem que combater traficante, quando há outros crimes muito mais graves, inclusive, que são completamente largados de mão. E tudo isso, qual é a origem? É porque agora você tem que priorizar recursos, porque ele comprimiu os recursos para os direitos fundamentais, entendeu? Comprimiu recursos para a segurança, comprimiu recursos para a educação, comprimiu recursos para a saúde. E a educação, agora a última, que é outra que começou a surgir também uma demanda, para saber como a gente poderia ajudar na proposta que o governo, que a bancada governista encaminhou agora, de acabar com o piso nacional do salário dos professores. Sim. E foi um ponto de valorização da educação, principalmente nos municípios do interior do país todo, né? Que agora eles querem acabar, ou seja, como se o problema fosse o piso, pagar um salário mínimo melhor para os professores. Professores milionários aqui no Brasil, né? Antes fosse. É um novo crime, né? É um novo crime, assim como a tentativa também de reduzir o salário mínimo, né? No dia a dia, o que aconteceu? Acabou que como a violação de A a Z aos direitos humanos, direitos fundamentais, a Comissão de Direitos Humanos alargou a sua atuação, que a gente agora está sem ter nem perna para poder atuar. A gente está crescendo a Comissão de Direitos Humanos na OAB, ampliando... Por demanda mesmo, né? Por necessidade. Meu Deus. Estamos aqui com o repórter Vitor Aguiar, ele traz alguns questionamentos de ouvintes, algumas perguntas para os nossos convidados. Por favor, Vitor. Dessa vez é só uma pergunta mesmo. O ouvinte Clécio Júnior tem um questionamento que gostaria que fosse um pouco melhor explicado a situação. Ele pergunta como a BNCC e a reforma do ensino médio têm relação com o Sistema S e as políticas de corte na educação. Acho que ele se refere a Cláudio, né? Veja, são coisas distintas, né? O Sistema S é a parte de educação técnica, né? A reforma do ensino médio, ele permite que na grade curricular das escolas públicas você tenha o ensino regular das matérias básicas e mais o ensino técnico. Então, eu acho que, por exemplo, até para guardar coerência com essa reforma que foi feita, esses recursos hoje que vão para o Sistema S, ser gerido pelos patrões privados, deveria ser direcionado à formação da grade curricular da formação técnica nas escolas públicas. Sim. Recurso público financia atividade pública executada pelo Estado e não por terceiros privados, quase que sem controle. Então, eu acho que para você ver a contradição. Não há recursos para melhorar a educação pública, que é universal,
mas há recursos que não são cortados para financiar a educação que tem um viés do interesse patronal no Brasil. Privado. É claramente um corte de opção de classe. Esse governo ele veio para é o governo de homens brancos e ricos. É opção de classe, de gênero. É o governo de homens brancos de e religião. ricos. É o governo de homens brancos e ricos. Não é que os homens brancos e ricos não prevaleçam em todos os governos da República Brasileira, sempre prevaleceram. Mas havia uma certa abertura de você ter um mosaico de pessoas Mínimo de que representatividade. tivesse alguma conexão com a vida real das pessoas. sim, sem Mas agora dúvida. não há nenhuma. Sem dúvida. Né? Não há nenhuma. Então esse é o problema nosso, um dos problemas nossos. Vocês falavam há pouco, né, sobre a atuação da OAB, a atuação do Ministério Público. Eu pergunto para as pessoas que se sentirem lesadas, né, com esses cortes, né, nas políticas públicas, o que é que elas podem fazer? Por exemplo, em relação ao Ministério Público, qual é o caminho para buscar essa ajuda, Ivana? A sede das Promotorias de Defesa da Cidadania fica na Avenida Visconde de Suassuna, Aqui no Recife. Número 99. Para quem é um pouco mais antigo, é junto dos antigos cinemas Astor e Ritz. Que também não existe Que mais, também não infelizmente. existem mais. Já são até parte do Ministério Público, o auditório da gente é lá. Mas é logo no começo da Suassuna, ali na esquina com a Rua do Hospício. Então é fácil de chegar. Tem atendimento por telefone e pela Tem internet pela também? internet, aí entra no site do Ministério Público, aí vai aparecer que Poderia é dizer cidadão, o site? é www.mppe.mp.br. Aí tem a parte Sou Cidadão, ali dentro a pessoa clica e vai ver se o espaço para fazer denúncia, para acompanhar o que quiser fazer. Só em linhas gerais, que a gente já está quase terminando também o programa. Qual é a área de atuação que o Ministério Público está e que as pessoas podem recorrer? Não é para qualquer tipo de reclamação, né? Então, por exemplo, se eu me sinto lesada em que eu posso entrar em contato com o Ministério? Tem os direitos do consumidor, tem as questões de saúde, meio ambiente, habitação e urbanismo, direitos humanos de uma forma geral. Então, a questão do racismo, a questão da discriminação. Tem várias áreas de atuação do Ministério Público. E aí lá, a pessoa chegando lá, se faz a orientação. Se não for naquele prédio, se orienta. Vocês também podem encaminhar, né? Onde seja. E OAB e Igreja Católica, as paróquias, como é que as pessoas podem procurar vocês e em que medida? Veja, Ou para tudo agora, né? na verdade, a atuação da OAB e também da Igreja Católica, ela é mais uma atuação de intermediar soluções, né? Nós não somos executores diretos. A grande dificuldade que nós sentimos é exatamente isso, porque essa política pública de cortar recursos para as políticas sociais tem aumentado muito a pauperização da população. Todo mundo tem visto a volta da miséria andando pela rua, vamos dizer assim. Acho que essa é a melhor expressão. Então, a nossa tentativa tem sido tentar intermediar soluções para que essas pessoas voltem a ter acesso às políticas públicas. A estudante Mirela Lima, que é voluntária aqui do programa Estudante de Ciências Sociais, está trazendo outra pergunta aqui de ouvinte. Bom dia, Mirela. Bom dia. Nosso ouvinte Ivan Mello pergunta: vai haver impacto no Disque 100 na rede de proteção vigente? É para Ivana, né? Diretamente para você. Bom, a gente ainda não tem nenhuma notícia de redução nesse atendimento do Disque 100. Mas... Para os ouvintes que não sabem, o Disque 100 funciona para... para registro de qualquer violação de direitos humanos. Então, violência contra a criança e o adolescente, contra a mulher, contra idosos. A gente recebe muito no Ministério Público denúncias que vêm desse Disque 100. E aí, a partir dessas denúncias, a gente começa a investigação, cada um na sua área. Por enquanto não teve teve corte, não. Em relação, qual foi a outra pergunta? Foi sobre o Disque 100 e o que mais, Mirela? E impacto na rede de proteção. Esse daí eu tenho pouco contato com a rede de proteção. É o colega mais que atua na defesa dos direitos humanos de forma, assim, geral mesmo, né? Que trabalha com as pessoas ameaçadas ou então os promotores criminais. Não sei dizer se houve corte nesse programa. Por enquanto não tenho notícia de que tenha havido. Gente, infelizmente o programa Fora da Curva já está terminando, mas para responder algumas questões eu vou segurá-las um pouco mais aqui, nossos convidados. Agradeço bastante, Ivana, Cláudio, muito obrigada. Eu agradeço a oportunidade. Tá? Virão Obrigado, mais gente. vezes, certamente. Então o programa de hoje, 25 de setembro, vai terminando. Eu agradeço também aos nossos voluntários, agradeço a equipe da Universitária FM. Hoje a equipe foi formada por mim na apresentação, Adriana Santana, com produção do aluno de jornalismo Edi Rodrigues. Nas redes sociais, tivemos Mirela Vitor e Vitor Aguiar. E na técnica, Marco Antônio. Amanhã você fica com a apresentação de Manina Guiar, com produção da professora Ana Veloso, para discutir um tema
também urgentíssimo, que são as ameaças à luta antimanicomial. O Fora da Curva de hoje vai ser reprisado às 10 da noite e já está disponível no facebook.com/programa Fora da Curva e também no nosso canal no YouTube. Boa tarde, boa semana para todas e todos. O programa Fora da Curva é uma realização do Departamento de Comunicação Social com o apoio do Departamento de Sociologia, do Núcleo de Design e Comunicação do Centro Acadêmico do Agreste e do Núcleo de Rádio e TV Universitária. Parceria com o Marco Zero Conteúdo, Centro de Cultura Luiz Freire, Centro das Mulheres do Cabo, Centro Sabiá e Terral Coletivo de Comunicação. Esse programa fica disponível nas nossas redes sociais, na nossa página do Facebook, no canal do YouTube e no Mixcloud. A música tema do nosso programa foi composta pela banda Diablo Motor. Programa Fora da Curva. A gente fala o que a maioria cala. Doze horas e 1 minuto.